Pare por um instante e responda a uma pergunta simples. E se a vida que você está vivendo hoje não fosse resultado do acaso, da sorte ou das circunstâncias, mas daquilo que você vem aceitando como verdade todos os dias? Essa ideia pode parecer ousada à primeira vista, mas ela explica algo que poucas pessoas conseguem perceber. Antes de qualquer transformação acontecer no mundo exterior, ela acontece silenciosamente dentro da mente. A realidade não nasce primeiro nos acontecimentos, ela nasce nas convicções que você alimenta repetidamente. Observe sua própria vida por alguns segundos. Quantas vezes você entrou em uma situação já esperando que algo desse errado? Quantas vezes imaginou o pior antes mesmo de qualquer evidência aparecer? Sem perceber, sua mente começou a preparar seu corpo para aquele resultado. Sua postura mudou, suas emoções mudaram, suas decisões mudaram. E, pouco a pouco, sua realidade começou a refletir exatamente aquilo que você havia presumido. É exatamente aí que está uma das maiores leis da consciência. A vida tende a responder ao estado interno que você sustenta com mais frequência. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa ver para depois acreditar. Mas os grandes mestres do desenvolvimento da consciência ensinaram justamente o contrário. Primeiro você acredita. Depois a realidade encontra uma forma de refletir essa crença. Isso não significa ignorar desafios ou fingir que dificuldades não existem. Significa compreender que as circunstâncias atuais representam apenas um reflexo de estados mentais anteriores. Elas não são necessariamente o seu destino definitivo. Imagine um espelho. Se você não gosta da imagem refletida, não adianta tentar limpar apenas o reflexo. É preciso mudar aquilo que está diante dele. Da mesma forma funciona a consciência. O mundo exterior responde continuamente ao mundo interior. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e obter resultados completamente diferentes. Enquanto uma interpreta o desafio como prova de fracasso, a outra o enxerga como um redirecionamento para algo maior. O acontecimento é o mesmo. O significado atribuído é diferente. E é justamente esse significado que começa a construir futuros distintos. A verdadeira pergunta deixa de ser: o que está acontecendo comigo? E passa a ser: qual verdade estou sustentando dentro de mim neste momento? Talvez você tenha passado anos repetindo silenciosamente frases como: nada dá certo para mim, sempre tenho azar, as oportunidades nunca chegam, as pessoas sempre me decepcionam. Mesmo que essas frases nunca tenham sido ditas em voz alta, elas podem ter se tornado a programação invisível por trás das suas decisões. Agora imagine substituir essa programação por uma nova convicção. Imagine acordar todos os dias carregando a certeza de que a vida está trabalhando ao seu favor. Que cada encontro possui um propósito. Que cada atraso pode esconder uma oportunidade maior. Que cada aparente obstáculo pode ser apenas um desvio inteligente conduzindo você exatamente para onde precisa estar. Quando essa ideia deixa de ser apenas uma frase motivacional e passa a ser uma convicção emocional, algo começa a mudar. Sua postura se transforma. Seu olhar se amplia. Sua energia muda. Você percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. Você toma decisões com mais confiança. Você transmite segurança às pessoas ao seu redor. E, como consequência, novas possibilidades começam a surgir. É importante compreender que essa transformação não acontece porque algum poder externo decidiu favorecê-lo de repente. Ela acontece porque você mudou o estado interno a partir do qual interpreta, sente e reage à vida. Toda grande mudança começa invisível. Primeiro muda a consciência, depois muda a percepção, em seguida mudam as escolhas, e, inevitavelmente, muda a realidade. Por isso, talvez a prática mais poderosa que você possa desenvolver seja extremamente simples. Pare por um instante e responda a uma pergunta simples: e se a vida que você está vivendo hoje não fosse resultado do acaso, da sorte ou das circunstâncias, mas daquilo que você vem aceitando como verdade todos os dias? Essa ideia pode parecer ousada à primeira vista, mas ela explica algo que poucas pessoas conseguem perceber. Antes de qualquer transformação acontecer no mundo exterior, ela acontece silenciosamente dentro da mente. A realidade não nasce primeiro nos acontecimentos, ela nasce nas convicções que você alimenta repetidamente.
Observe sua própria vida por alguns segundos. Quantas vezes você entrou em uma situação já esperando que algo desse errado? Quantas vezes imaginou o pior antes mesmo de qualquer evidência aparecer? Sem perceber, sua mente começou a preparar seu corpo para aquele resultado. Sua postura mudou, suas emoções mudaram, suas decisões mudaram. E, pouco a pouco, sua realidade começou a refletir exatamente aquilo que você havia presumido. É exatamente aí que está uma das maiores leis da consciência. A vida tende a responder ao estado interno que você sustenta com mais frequência. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa ver para depois acreditar. Mas os grandes mestres do desenvolvimento da consciência ensinaram justamente o contrário. Primeiro você acredita. Depois a realidade encontra uma forma de refletir essa crença. Isso não significa ignorar desafios ou fingir que dificuldades não existem. Significa compreender que as circunstâncias atuais representam apenas um reflexo de estados mentais anteriores. Elas não são necessariamente o seu destino definitivo. Imagine um espelho. Se você não gosta da imagem refletida, não adianta tentar limpar apenas o reflexo. É preciso mudar aquilo que está diante dele. Da mesma forma funciona a consciência. O mundo exterior responde continuamente ao mundo interior. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e obter resultados completamente diferentes. Se a consciência é a origem da realidade, então o estado interior precisa vir antes da manifestação. O sentimento não é a consequência do resultado, ele é a semente que o antecede. É exatamente aqui que muitas pessoas interrompem o próprio processo. Elas visualizam durante alguns minutos, fazem afirmações positivas, mas logo depois voltam a alimentar preocupação, medo e insegurança. Em poucos instantes, abandonam o estado desejado e retornam ao antigo padrão mental. Imagine um agricultor que planta uma semente pela manhã e, todas as tardes, a desenterra para verificar se ela está crescendo. Por mais fértil que seja o solo, a planta jamais se desenvolverá. Da mesma forma acontece com a consciência. Toda vez que você pergunta desesperadamente, será que vai dar certo, está, na verdade, retirando a energia da convicção e alimentando a dúvida. Viver a partir do resultado final exige algo muito mais poderoso do que esforço, exige confiança. É a capacidade de permanecer em paz mesmo quando as evidências ainda não apareceram. Isso não é passividade. Pelo contrário. Quem vive a partir do fim continua trabalhando, estudando, tomando decisões e aproveitando oportunidades. A diferença é que suas ações deixam de nascer do medo e passam a surgir da certeza. Quando alguém acredita profundamente que seu futuro já está garantido, suas escolhas mudam naturalmente. A voz transmite mais segurança. O corpo demonstra mais confiança. As oportunidades deixam de parecer ameaças e passam a ser portas abertas. As pessoas percebem essa transformação, mesmo sem entender exatamente o motivo. Há algo diferente em quem vive com convicção. Existe uma calma silenciosa, uma presença firme, uma energia que inspira confiança. E isso cria um efeito em cadeia. Novas conexões surgem, oportunidades inesperadas aparecem e situações antes consideradas impossíveis começam a se reorganizar. Curiosamente, não foi o mundo que mudou primeiro, foi a pessoa. O exterior apenas acompanhou uma transformação que já havia acontecido no interior. Imagine acordar amanhã sabendo, com absoluta certeza, que tudo aquilo que você deseja já está garantido. Como seria sua expressão ao olhar no espelho? Como responderia às dificuldades do dia? Será que perderia tanto tempo alimentando preocupações? Será que continuaria adiando decisões importantes? Provavelmente não. Você caminharia com mais coragem. Falaria com mais convicção. Trataria as pessoas com mais leveza. Aproveitaria as oportunidades sem o peso constante da insegurança. Esse é o verdadeiro significado de viver a partir do fim. Não é fingir que não existem desafios. É escolher não permitir que eles definam sua identidade. Cada vez que você fecha os olhos e experimenta sinceramente a sensação de que seu desejo já foi realizado, está treinando sua mente para habitar uma nova realidade psicológica.
E quanto mais familiar esse estado se torna, mais naturalmente ele passa a influenciar seus pensamentos, emoções, palavras e atitudes. A manifestação deixa de ser um evento extraordinário e passa a ser a consequência inevitável de uma identidade transformada. Por isso, sempre que a dúvida surgir, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: se eu soubesse, sem nenhuma possibilidade de erro, que meu objetivo já está garantido, como eu escolheria viver este momento? Essa pergunta tem o poder de deslocar sua consciência do medo para a confiança, da ansiedade para a serenidade, da espera para a certeza. Porque o futuro que você deseja não começa no dia em que ele aparece diante dos seus olhos. Ele começa no instante em que você decide viver hoje como a pessoa que já o alcançou. Existe uma capacidade que acompanha você desde o primeiro instante da sua existência. Ela esteve presente antes mesmo de você aprender a falar, antes de compreender o mundo e antes de formar sua identidade. Ainda hoje ela continua trabalhando, silenciosamente, moldando sua experiência de vida a cada. Essa capacidade é a imaginação. Infelizmente, a maioria das pessoas foi ensinada a enxergá-la apenas como uma ferramenta para criar histórias, sonhar acordado ou fugir da realidade. Mas e se ela fosse muito mais do que isso? E se a imaginação fosse, na verdade, o primeiro estágio de toda a criação? Pense em qualquer invenção da humanidade. Um avião, um computador, um satélite, um grande edifício ou uma obra de arte. Todos eles tiveram algo em comum: existiram primeiro na mente de alguém. Antes de se tornarem matéria, foram imagens. Antes de ocuparem espaço físico, eram apenas possibilidades invisíveis. A criação sempre acontece de duas maneiras: primeiro no invisível, depois no visível. Esse princípio não se aplica apenas às grandes realizações da humanidade. Ele acontece diariamente na sua própria vida. Sempre que você imagina um conflito antes de encontrar alguém, seu corpo começa a reagir como se aquele conflito já estivesse acontecendo. Seu coração acelera, sua respiração muda, seus músculos ficam tensos. Curiosamente, nada aconteceu ainda. Apenas uma imagem mental foi suficiente para alterar toda a química do seu organismo. Agora imagine utilizar esse mesmo poder de forma consciente. Imagine fechar os olhos por alguns minutos e visualizar a vida exatamente como deseja vivê-la. Não como uma fantasia distante, mas como uma experiência presente. Veja os detalhes. Escute os sons. Perceba as pessoas ao seu redor. Sinta a tranquilidade de quem já alcançou aquilo que antes parecia impossível. O cérebro não responde apenas ao que os olhos enxergam. Ele responde, principalmente, ao que a mente aceita como real. É por isso que atletas de alto rendimento utilizam a visualização mental antes das competições. Músicos ensaiam mentalmente suas apresentações. Grandes líderes imaginam cenários antes de tomarem decisões importantes. Eles compreenderam que a imaginação prepara o ser humano para uma realidade futura, mas existe um aspecto ainda mais profundo. Segundo os ensinamentos apresentados ao longo deste texto, a imaginação não é apenas uma função da mente. Ela é uma extensão da própria inteligência criadora do universo. É através dela que o ser humano participa conscientemente do processo da criação. Isso significa que, sempre que você imagina repetidamente uma realidade acompanhada por uma emoção intensa, está imprimindo uma nova direção à sua consciência. O problema é que muitas pessoas usam esse dom extraordinário contra si mesmas. Sem perceber, imaginam fracassos antes de uma entrevista de emprego. Criam discussões que nunca aconteceram. Revivem erros do passado dezenas de vezes. Antecipam doenças, perdas, rejeições e dificuldades que talvez jamais existam. Elas acreditam estar apenas pensando. Na verdade, estão treinando a própria mente para habitar exatamente esses estados emocionais. A imaginação nunca fica parada, ela está sempre criando. A única diferença é que pode criar por escolha ou por hábito. Quando você compreende isso, passa a assumir uma nova responsabilidade. Cada imagem mental deixa de ser apenas um pensamento passageiro e passa a representar uma semente lançada no terreno da consciência. Então surge uma pergunta inevitável. Que tipo de sementes você tem plantado diariamente? Imagens de medo ou imagens de realização? Escassez ou abundância? Fracasso ou crescimento?
insegurança ou confiança? A resposta para essas perguntas revela muito mais sobre o futuro que você está construindo do que qualquer previsão externa. É por isso que a prática consciente da imaginação não consiste em escapar da realidade, mas em antecipar a realidade que você deseja experimentar. Reserve alguns minutos do seu dia para criar mentalmente cenas simples, porém carregadas de significado. Imagine-se recebendo a notícia que tanto espera. Visualize um abraço de celebração. Ouça alguém parabenizando você por uma conquista importante. Perceba a paz que existe depois que o objetivo foi alcançado. Não se preocupe em descobrir como isso acontecerá. A imaginação não trabalha com os meios, ela aponta para o destino. O caminho começa a surgir naturalmente quando a mente deixa de alimentar limitações e passa a sustentar possibilidades. Pouco a pouco, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Enxerga soluções onde antes via apenas problemas. Sente coragem para tomar decisões que antes adiava. Sua criatividade floresce. Sua confiança cresce. Sua presença muda. E, quase sem perceber, sua realidade começa a acompanhar essa transformação interior. Talvez esse seja o maior segredo da imaginação. Ela não muda apenas aquilo que você vê quando fecha os olhos. Ela muda, primeiro, quem você se torna. E quando a identidade muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, o destino muda. Por isso, trate sua imaginação como o bem mais precioso que possui. Ela é o primeiro lugar onde todos os futuros são escritos. E o futuro que você alimenta hoje, com emoção, convicção e constância, pode ser exatamente aquele que amanhã se manifestará diante dos seus olhos. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas, mas que pode mudar completamente o rumo de uma vida. Quem sou eu quando ninguém está olhando? A resposta para essa pergunta revela algo muito mais importante do que sua profissão, sua idade ou sua história. Ela revela a identidade invisível que dirige seus pensamentos, suas emoções, suas decisões e, consequentemente, os resultados que você experimenta. A verdade é que ninguém vive acima da própria identidade. Você pode estabelecer metas ambiciosas, criar planos detalhados e repetir afirmações positivas todos os dias. Mas, se no fundo continuar acreditando que não é capaz, que não merece prosperar ou que nasceu para sofrer, sua mente encontrará maneiras de confirmar exatamente essas crenças. É como programar um navegador para seguir rumo ao norte, ao mesmo tempo, insistir em cá. Não importa o quanto você se esforce. As direções são incompatíveis. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos repetitivos. Elas mudam de cidade, trocam de emprego, iniciam novos relacionamentos, fazem cursos, buscam técnicas diferentes, mas continuam carregando a mesma identidade interior. E quando a identidade permanece a mesma, o cenário muda, mas a história tende a se repetir. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair constantemente as mesmas dificuldades? Não importa onde estejam, acabam enfrentando conflitos semelhantes, limitações financeiras parecidas ou relacionamentos que seguem o mesmo padrão. Isso acontece porque a identidade funciona como um filtro invisível. Ela determina o que você acredita ser possível, aquilo que aceita receber e até mesmo as oportunidades que consegue enxergar. O mundo exterior não responde apenas ao que você deseja. Ele responde, principalmente, à pessoa que você acredita ser. Imagine alguém que se define silenciosamente como um fracassado. Ainda que uma excelente oportunidade apareça diante dele, provavelmente encontrará motivos para recusá-la. Sentirá que não está preparado, imaginará que dará errado ou acreditará que outras pessoas são mais qualificadas. Agora imagine outra pessoa que se reconhece como alguém capaz de aprender, crescer e prosperar. Diante da mesma oportunidade, talvez também sinta medo, mas não permitirá que esse medo determine sua decisão. Ela dará o primeiro passo, porque sua identidade já não é a de quem evita desafios, mas a de quem cresce através deles. Perceba que a diferença não está na oportunidade, está na identidade. Essa compreensão muda tudo. Porque, em vez de perguntar, como posso conquistar uma vida melhor, você passa a perguntar, quem preciso me tornar para que essa vida seja uma consequência natural?
Essa é a verdadeira transformação. Ela não acontece quando você conquista algo. Ela acontece quando você deixa de precisar provar quem é. No momento em que você assume uma nova identidade, suas escolhas começam a mudar espontaneamente. Você fala diferente. Você anda diferente. Você administra seu tempo de outra maneira. Você estabelece limites que antes não conseguia estabelecer. Você deixa de aceitar situações que antes considerava normais. Você passa a agir de acordo com aquilo que acredita merecer. E é exatamente aí que o mundo começa a responder. As pessoas percebem sua nova postura. As oportunidades surgem de forma diferente. Os relacionamentos mudam. As decisões tornam-se mais firmes. Tudo isso porque o ponto de origem deixou de ser o medo e passou a ser a convicção. Mas existe um detalhe fundamental que quase ninguém menciona. Transformar a identidade não significa criar uma máscara. Não significa fingir ser alguém que você não é. Pelo contrário. Significa abandonar as máscaras que você construiu para sobreviver. Ao longo da vida, muitos assumem identidades baseadas em antigas feridas. Tornam-se a pessoa que agrada a todos por medo da rejeição. A pessoa que nunca pede ajuda por medo de parecer fraca. A pessoa que vive ocupada para não entrar em contato com o próprio vazio. A pessoa que acredita precisar lutar constantemente para merecer amor, reconhecimento ou prosperidade. Essas identidades parecem naturais porque foram repetidas durante anos. Mas elas não representam quem você realmente é. São adaptações. São personagens criados para enfrentar experiências passadas. E toda transformação verdadeira começa quando você reconhece que não precisa mais viver a partir dessas versões antigas. Imagine retirar, uma a uma, todas as etiquetas que a vida colocou sobre você. Não sou suficiente. Nunca dou sorte. Preciso sofrer para conquistar. Não nasci para prosperar. Tenho que agradar todo mundo. Agora imagine substituí-las por uma única certeza. Eu sou a pessoa para quem a vida se abre. Eu sou capaz. Eu sou digno. Eu sou guiado. Eu sou favorecido. Eu sou a Espris. Quando essa verdade deixa de ser apenas uma frase e se transforma em identidade, algo extraordinário acontece. Você para de perseguir a realidade que deseja. Você passa a emaná-la. Porque sua identidade determina sua frequência emocional. Sua frequência influencia suas escolhas. Suas escolhas constroem seus hábitos. Seus hábitos moldam seu destino. No fim das contas, o mundo exterior não está tentando dizer quem você é. Ele apenas reflete, como um espelho silencioso, aquilo que você já decidiu acreditar sobre si mesmo. Por isso, talvez a mudança mais importante da sua vida não seja conquistar mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais oportunidades. Talvez seja olhar para dentro e responder, com absoluta honestidade: qual identidade estou alimentando todos os dias? Porque a partir dessa resposta nasce uma nova pergunta, ainda mais poderosa. Quem escolho ser a partir deste momento? E essa escolha, repetida dia após dia, pode transformar completamente o rumo da sua história, pois toda a realidade começa muito antes de se tornar visível. Ela começa na identidade que você decide assumir. Existe um momento na jornada de toda pessoa que decide transformar a própria vida em que tudo parece permanecer exatamente igual. Você muda seus pensamentos. Muda sua forma de falar. Passa a cultivar novas convicções. Visualiza seus objetivos. Sente gratidão. Mas, ao olhar para o mundo ao seu redor, as circunstâncias parecem não acompanhar essa mudança. É justamente nesse instante que a maioria desiste. Não porque a transformação deixou de acontecer, mas porque ela ainda não se tornou visível. Imagine um bambu chinês. Durante anos, quem observa sua semente acredita que absolutamente nada está acontecendo. O solo permanece aparentemente vazio. Não há sinais de crescimento. Não há folhas. Não há tronco. Não há qualquer evidência de vida. No entanto, sob a superfície, algo extraordinário está acontecendo.
Suas raízes estão crescendo profundamente, criando uma base capaz de sustentar uma árvore que, depois de estabelecida, crescerá vários metros em poucas semanas. Se alguém desistisse de cuidar daquela semente apenas porque não viu resultados imediatos, jamais testemunharia seu verdadeiro potencial. Com a consciência acontece exatamente o mesmo. Toda mudança autêntica começa em silêncio. Primeiro muda o estado interior. Depois muda a percepção. Em seguida mudam as atitudes. E somente então o mundo exterior começa a refletir essa nova realidade. Por isso, a persistência não é apenas uma virtude. Ela é a ponte entre aquilo que você acredita e aquilo que um dia verá materializado diante dos seus olhos. Mas existe um detalhe que poucas pessoas compreendem. Persistir não significa repetir afirmações mecanicamente. Persistir não é convencer a si mesmo através da força. Persistir é permanecer fiel à identidade que você escolheu assumir, mesmo quando as circunstâncias parecem contar uma história diferente. É continuar caminhando como alguém favorecido, mesmo diante de um contratempo. É continuar falando com esperança quando todos ao redor alimentam o medo. É continuar escolhendo a paz quando o caos tenta dominar seus pensamentos. Porque a verdadeira fé não nasce quando tudo está funcionando. Ela se revela justamente quando nada parece confirmar aquilo que você acredita. É fácil confiar quando a conta bancária está cheia. É fácil acreditar quando a saúde vai bem. É fácil manter o entusiasmo quando todas as portas estão abertas. O verdadeiro desafio surge quando os resultados ainda não apareceram. É nesse momento que você descobre se sua confiança depende das circunstâncias ou da convicção que habita dentro de você. Os antigos mestres espirituais sempre ensinaram que a fé não é acreditar que algo poderá acontecer. A fé é agir como quem sabe que já aconteceu. Existe uma diferença profunda entre esperança e certeza. A esperança olha para o futuro e diz. A certeza olha para o presente e afirma. Já começou. Mesmo que meus olhos ainda não consigam perceber. É exatamente essa postura que transforma completamente a experiência humana. Quando você deixa de lutar contra cada obstáculo e passa a enxergá-lo como parte de um processo maior, sua energia muda. Você deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que esta situação está preparando para mim? Essa simples mudança de perspectiva altera completamente sua relação com a vida. Aquilo que antes parecia um atraso pode ser um redirecionamento. Aquilo que parecia uma perda pode abrir espaço para algo infinitamente melhor. Aquilo que parecia um fracasso pode estar desenvolvendo exatamente as habilidades necessárias para a próxima etapa da sua jornada. A confiança absoluta nasce quando você compreende que nem sempre precisa entender o caminho para confiar no destino. Pense em um navegador utilizando um sistema de GPS. Durante a viagem, ele frequentemente faz curvas sem conhecer toda a estrada. Em alguns momentos, parece até estar se afastando do destino. Mas o sistema possui uma visão completa do percurso. Da mesma forma, a consciência limitada enxerga apenas o momento presente. Já a vida parece operar dentro de uma inteligência muito maior, conectando acontecimentos que só farão sentido quando olhados em retrospectiva. Quantas vezes algo que parecia uma enorme decepção acabou se transformando na melhor coisa que poderia ter acontecido? Quantas portas fechadas impediram que você entrasse em lugares que, mais tarde, descobriu não serem para você? Quantos atrasos evitaram problemas que você sequer chegou a conhecer? A sabedoria costuma revelar seu propósito apenas depois que o caminho já foi percorrido. Por isso, permanecer firme não significa ignorar as emoções humanas. Você continuará sentindo medo em alguns momentos. Continuará enfrentando dúvidas. Haverá dias em que o desânimo tentará ocupar espaço dentro de você. A diferença é que essas emoções deixam de assumir o comando. Você aprende a observá-las sem permitir que elas definam suas escolhas. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Não é viver sem desafios. É viver sem permitir que os desafios governem sua consciência. Pouco a pouco, uma transformação silenciosa acontece. Você deixa de depender da aprovação dos outros. Deixa de precisar de sinais constantes. Deixa de viver ansioso pelo amanhã.
Surge uma paz que não depende das circunstâncias. Uma confiança que não oscila com as notícias. Uma serenidade que permanece mesmo diante das tempestades. E essa paz talvez seja o maior sinal de que sua consciência realmente mudou. Porque, quando o estado interior muda, o mundo inevitavelmente começa a reorganizar-se ao seu redor. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. As respostas chegam. Os caminhos se abrem. Não porque a vida decidiu favorecê-lo de repente, mas porque você finalmente entrou em sintonia com a versão de si mesmo que sempre existiu. Ao concluir esta reflexão, permita que uma única ideia permaneça viva dentro do seu coração. Talvez o maior poder que um ser humano possua não seja controlar tudo o que acontece ao seu redor. Talvez seja escolher, todos os dias, o estado interior a partir do qual deseja viver. Porque é desse estado que nascem suas palavras. É desse estado que surgem suas decisões. É desse estado que florescem suas ações. E são essas ações, repetidas com convicção e constância, que escrevem o destino. Portanto, caminhe com serenidade. Confie mesmo quando ainda não conseguir enxergar o quadro completo. Permaneça fiel à visão que nasceu dentro de você. Alimente pensamentos que fortaleçam sua identidade. Proteja sua imaginação. Escolha acreditar no melhor. E, acima de tudo, lembre-se diariamente de uma verdade simples, mas profundamente transformadora. Quando sua convicção permanece firme, sua realidade começa, inevitavelmente, a se curvar diante dela. Tudo pode mudar em um único instante. Mas esse instante costuma nascer muito antes, no silêncio da consciência, quando alguém decide acreditar que a vida não está contra si, mas trabalhando, a cada momento, para revelar o melhor de quem ela realmente é.